História de vida de uma professora de música com deficiência visual. Diferentes olhares a partir da prática docente. Orientadores: Daltro Keenan Jr. e Wilson Robson Gribler. Introdução. Bom, o meu nome é Morgana Kremer e eu sou aluna do curso de especialização em Educação Musical da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A minha trajetória acadêmica, ela foi toda dentro da UERGS, então a minha graduação também foi feita aqui. Eu cursei a graduação em música, licenciatura, e no decorrer da minha formação, eu me questionava muito, porque eu nunca tive nenhum professor com deficiência. Então, eu me questionava sobre como que seria o meu futuro, né, depois de concluir a graduação. Teria mercado, como é que ia ser, como é que as aulas iriam se proceder. E a minha primeira experiência como professora foi quando eu substituí um professor da Fundarte, que é uma escola de música que compartilha o mesmo espaço físico que a nossa universidade. E eu substituí esse professor nas aulas de teoria, numa semana que ele não pôde comparecer. E aí, alguns alunos ficavam espantados, né? Porque era uma figura diferente ali na posição de professora. Mas eu notei um espanto maior, assim, dos pais que vinham buscar os alunos, né? Então, eu notei que realmente não era comum encontrar professores com deficiência. Aí depois, eu tive algumas experiências de docência através do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, onde eu entrei na escola pública, dei algumas oficinas de musicalização junto com outras colegas. A gente compartilhava as aulas, né, a sala de aula, trabalhávamos em grupo, até escrevemos alguns artigos sobre isso. Mas a partir, então, dessas experiências que eu tive, junto com a professora Cristina, a gente realizou uma pesquisa sobre a atuação de professores de música com deficiência visual e a gente investigou um professor cego da cidade de Porto Alegre. Bom, e quando a gente fez a pesquisa, percebemos que realmente não haviam muitos trabalhos publicados, né? E para justificar, então, esse trabalho que eu trago aqui hoje, eu tenho 3 tópicos. O primeiro deles são os movimentos inclusivos que se iniciam na década de 90, se intensificam bastante no decorrer desses anos. A gente conquistou vários direitos e vem conquistando, às vezes perdendo, mas enfim. Enquanto a gente precisar falar de inclusão, é porque a exclusão ainda existe, né? Mas enfim, esses movimentos, eles se intensificaram e depois, com o tempo, houve um crescimento do ingresso de pessoas com deficiência nos cursos superiores, né? Porque foi acontecendo a inclusão de alunos com deficiência na educação básica e esses alunos começaram, então, a frequentar o ambiente acadêmico das universidades. Então, esse é um dado que já justifica a importância dessa pesquisa, porque vai ter um aumento muito grande desses profissionais em detrimento dos movimentos inclusivos que vêm ocorrendo. E como eu já apontei antes, né, com a realização dessa pesquisa durante a graduação, em algumas revisões atualmente, são poucos os trabalhos que nós encontramos sobre professores com deficiência e não encontramos trabalhos que falavam de professores de música com deficiência. Então, essa é uma temática pouco explorada ainda. Eu trago aqui, então, a minha revisão de literatura. A Fantini, Jolie, Rose, 2016,
realizaram um estudo do levantamento do estado da arte, das publicações em educação musical e educação especial feitas entre os anos de 1986 e 2016. Elas procuraram nos periódicos de educação musical e educação especial. Nesses últimos 30 anos, elas encontraram, então, 126 trabalhos, sendo que 21 deles eram referentes à deficiência visual. No final desse estudo, elas apontam que, embora o número de publicações, estudos e pesquisas venha aumentando, ainda são necessários aprofundamentos em relação às especificidades de cada deficiência. No que se refere, então, ao ensino da música para pessoas com deficiência visual, nós citamos a Tudi Saki, que fez uma pesquisa onde ela se questionava se os professores estão sendo preparados para ensinar música para pessoas com deficiência visual na graduação. Ela também se questiona quais as adaptações mais adequadas e quais as competências necessárias para lecionar para essas pessoas. Então, no final desse estudo, ela aponta que ainda são poucos os cursos que abordam o ensino de música para pessoas com deficiência. No que se refere, então, às adaptações, ela fala que são necessárias tanto nas metodologias como nos materiais. Em relação aos materiais, ela recomenda, então, que sejam feitos em braille para os alunos cegos e ampliados para os alunos com baixa visão. Então, no que se refere às competências, ela afirma que é importante que o professor esteja aberto, que ele esteja apto a aprender e que busque a conhecer sobre recursos e serviços de tecnologia assistiva. Sobre a musicografia Braille, que é a notação musical em Braille, utilizada por pessoas cegas, a Bonilha, 2010, ela fez um estudo de caso, onde 2 estudantes de música cegos e um professor de piano que tinha um aluno cego, eles frequentaram aulas semanais no Laboratório de Acessibilidade da Unicamp para aprender, então, para serem alfabetizados nessa musicografia. No final desse estudo, então, a Bonilha elencou algumas dificuldades, alguns desafios no aprendizado dessa musicografia. Entre eles, a gente ressalta, então, a dificuldade em compreender o sistema estrutural do Braille, a dificuldade também que existe na dissociação da notação musical e outras notações do sistema Braille, porque o sistema Braille ele consiste, então, em um conjunto de símbolos e esses mesmos símbolos são utilizados para várias notações, então eles são equivalentes, né? Tem vários significados para o mesmo símbolo. Ela também fala da dificuldade em aquisição de conceitos da teoria musical, que são pré-requisitos para poder compreender a musicografia Braille. No mesmo sentido, o Riestera, Godal e Satera fizeram entrevistas com professores de musicografia Braille de vários países, e nessas entrevistas eles apontam que são necessárias algumas adaptações nos materiais didático-musicais do ensino de música para alunos cegos, porque a notação em Braille é diferente da notação em tinta, da partitura convencional, e os processos de aprendizagem dessas 2 musicografias, eles são distintos. Então, por isso que são necessárias essas adaptações. Os pesquisadores, eles também apontam que cabe ao aluno com deficiência visual escolher se quer ou não adentrar nesse mundo da musicografia, mas que esse acesso ele não pode ser privado, o aluno não pode ser privado desse acesso, desse aprendizado, por falta de um profissional que não é capacitado ou de materiais que não são adaptados. Já no que se refere ao ensino da música no âmbito acadêmico, o Keenan e a Schambach fizeram, então, uma pesquisa com 4 egressos de cursos de música de universidades públicas aqui do Rio Grande do Sul.
onde eles procuraram identificar quais foram os recursos, ações e serviços que garantiram o acesso à permanência e a conclusão da trajetória acadêmica desses estudantes. No final desse estudo, eles concluíram que esses alunos tiveram dificuldades em acessar a bibliografia básica dos cursos, bem como na adaptação das partituras para a musicografia Braille. Eles apontam, então, que a permanência se garantiu por parte de núcleos de acessibilidades em atuação nessas universidades, professores que adaptaram as suas metodologias, monitores e bolsistas que estavam presentes e também o apoio de colegas e familiares. Minha questão de pesquisa, então, é: como ocorre a atuação de uma professora de música com deficiência visual? Meu objetivo de pesquisa é refletir sobre a minha atuação como professora de música com deficiência visual, visando desenvolver a identidade profissional, bem como contribuir para o incentivo da representatividade das pessoas com deficiência na docência. Metodologia. Essa pesquisa foi estruturada, então, com abordagem qualitativa, que, conforme a Goldenberg, essa abordagem ela não se preocupa em quantificar, em atribuir números aos fatos, mas sim buscar outras abordagens para interpretá-los. Então, considerando o nosso objetivo de refletir sobre a minha prática docente, a abordagem qualitativa se mostrou mais adequada. Já o método de pesquisa, nós escolhemos o autobiográfico e de histórias de vida. A Bueno, 2002, aponta para o caráter formativo desse método, uma vez que quando o indivíduo volta para si, para o seu passado, reconstitui o seu percurso, ele exercita a sua reflexão e tem uma tomada de consciência que vai tanto no plano individual como coletivo. A Abraão, 2003, complementa que nós, pesquisadores, quando utilizamos essas metodologias e fontes dessa natureza, a gente assume uma tradição em pesquisa que reconhece a realidade social multifacetária, que é socialmente construída por indivíduos, por seres humanos que vivenciam a experiência e que estão em um constante processo de autoconhecimento. A Almeida e a Louro, elas trazem a importância do método autobiográfico de histórias de vida para a educação musical, porque a maioria de nós professores, a gente não teve aula de música na escola. A inserção da música na escola ela é muito recente, então as nossas trajetórias de vida elas são muito ricas, porque elas contemplam diferentes processos de ensino e aprendizagem e isso vai refletir na nossa prática docente. Então, o compartilhamento da história de vida de educadores musicais é muito enriquecedor para a área e para o desenvolvimento e aprimoramento das nossas práticas. A coleta de dados, então, ela vai ser feita por narrativas autobiográficas e elas vão ser oriundas das minhas memórias e também de alguns documentos, como os meus relatórios de estágio, vídeos, gravações e partituras. Marques e Satriano, eles apontam que nas narrativas autobiográficas, o autor e o espectador, eles estão na mesma figura. Eles apontam também que o processo relacional acontece nesse tipo de pesquisa e de coleta de dados, porque o nosso eu do presente, ele é formado por vários eus e o outro. Então, por isso que acontece esse aspecto relacional. As pessoas que nós somos hoje são diferentes daquelas que nós fomos no passado. E a gente sempre acaba tendo um olhar crítico para as nossas ações do passado. E a análise dos dados ela vai ser feita pela ferramenta da análise de conteúdo proposta por Moraes, que recomenda então que os dados sejam categorizados e analisados. O referencial teórico encontra-se então em construção. Nós estamos fazendo algumas leituras na área da educação
trazendo alguns conceitos como do professor reflexivo, do Donald Shaw, talvez seja um dos nossos referenciais. A gente também está lendo alguns materiais sobre os processos de formação docente, como do Antônio Novoa. Também pretendemos trazer alguns referenciais da área da educação musical, como o Kremer, com a epistemologia da educação musical, e eventualmente algum referencial também da educação musical e educação especial. Então, esse é o nosso cronograma, conforme os nossos planejamentos e as nossas previsões para o próximo semestre e a realização dessa pesquisa. Nossas considerações finais, então, são que nós esperamos que esse trabalho, essa pesquisa, ela possa contribuir com a educação musical, trazendo diferentes reflexões sobre o ensino de música e que possamos apresentar distintas possibilidades para profissionais que buscam por representatividade nessa área. Aqui seguem, então, as nossas referências. E o nosso muito obrigada!